E, infelizmente, a violência contra a mulher hoje é considerada uma pandemia, não é, doutor Eduardo? Pandemia anunciado pelo secretário-geral da ONU, das Nações Unidas, de que a cada 10 mulheres, 7 mulheres serão espancadas durante a vida, elas serão espancadas ou elas passam por qualquer tipo de constrangimento. E isso, na verdade, nós estamos falando, ou seja, 7 mulheres a cada 10. Do ponto de vista criminalístico, ele vai poder ser incriminado? Ele vai ser condenado? Olha, o que acontece é o seguinte, no julgamento a gente sabe que começa, mas não sabe se termina e como termina. E quando vai terminar. Exatamente, porque a decisão é uma decisão colegiada, né? Uma decisão que depende exclusivamente dos 7 jurados. Ou seja, se 4 jurados forem pela condenação, então obviamente ali já não há mais o que falar, está condenado e ponto final. Bom, o advogado de defesa diz que as provas não são suficientes para condenar. O que você pensa sobre isso? Ele até usou um termo que eu achei interessante. Ele disse que as provas são até pueris, né? O que você pensa sobre isso? O problema de prova é extremamente complicado, porque você não consegue fazer uma prova, de forma completa. Você trabalha com fragmentos de provas, né? Então você tem fragmentos de provas testemunhais, você tem fragmentos de provas periciais. Muitas vezes a perícia ela demonstra uma coisa, mas de uma forma fragmentada e não o fato de ter lá, por exemplo, uma alga no sapato de Misael, né? Isso faz uma constatação que foi encontrado um fragmento de um produto, mas não necessariamente que ele esteve no local. Folha de São Paulo. Aí nós começamos com a questão da violência em São Paulo, né? Número de casos de homicídios dolosos no estado aumentaram pelo 7º mês seguidos. Dolosos são os que têm a intenção de matar, né? Aqueles que efetivamente têm a intenção de matar, né? São Paulo registra alta de homicídios dolosos pelos 7º mês consecutivos. Pelo 7º mês seguido, São Paulo teve aumento de casos dolosos, de homicídios dolosos intencional. Em fevereiro foram 371 ocorrências no estado, contra 321 no mesmo período de 2012. Crescimento de 13,1 na Grande São Paulo. E aqui você tem todo o monitoramento, inclusive das próprias viaturas. Sim, aqui a gente pode estar acompanhando todo o tráfego, todo o fluxo de veículos e sempre que tem qualquer ocorrência numa dessas vias é possível estar monitorando. Todas essas câmeras têm controle aqui de dentro da central, então é possível dar zoom, checar exatamente o que está ocorrendo. Agora, o ônibus, pelo que saiu até então na imprensa, ele não só estava com a licença vencida, como tinha uma fortuna em multas. Uma quantidade, 46 multas, das 46, 14 por excesso de velocidade. Então por que na verdade o motorista acaba respondendo por esse dolo eventual? Primeiro porque ele tem obrigação de checar a documentação do veículo. Aliás, ele pode se recusar a sair do veículo, ou seja, porque é uma empresa de transporte coletivo, e ele pode se recusar e deve se recusar se o ônibus não se encontra totalmente equipado. Né? Então, por exemplo, a empresa é acusada de não fornecer cinto de segurança para o motorista. Né? Ou seja, o licenciamento completamente atrasado, irregular. Então, as empresas também têm a sua responsabilidade em relação à utilização desses ônibus. Vocês fazem todo o monitoramento em relação à questão da poda de árvores, haja vista que nós temos uma quantidade bastante expressiva até de árvores com problema, que cai sobre a rede elétrica, enfim. Há esse monitoramento ou isso fica por conta da prefeitura? Nós fazemos monitoramento das árvores que têm contato com a rede de energia elétrica. Quando elas estão próximo da rede, nós temos todo um processo de poda de árvore, um processo bem treinado, certificado. Mas que jeito fazer um evento como esse para depois colher os números que a gente colheu nessa manhã? Acho que no próximo ano vai virada do vandalismo, né? Porque na verdade não tem nada de virada cultural, essa concentração, essa quantidade de pessoas no mesmo local. Isso não é nem aconselhável em nenhum país do mundo. Hoje se evita muito essa questão. Não vai muito. Você faz uma pesquisa no Google e verifica quando é que foi que a Suíça, a Noruega fizeram movimentos
tão expressivos como esse. E eu não estou dizendo em relação à questão do motivo. O motivo é bonito, o motivo ele tem... É nobre. É nobre, ele tem uma importância. O problema é que, na verdade, ele acabou... o foco mudou, ou seja, é uma das maiores concentrações de gente, mas também concentração de marginais. O Revista da Cidade visita hoje a Inspetoria da Guarda Civil Metropolitana, aqui de Campo Limpo. Viemos aqui para conhecer um dos principais trabalhos da Guarda Civil, que é a atividade da Casa de Mediação de Conflitos. Vamos lá conhecer? Eu vou conversar aqui com a Guarda Civil, Sara, para saber como é que funciona os conflitos, ou seja, como é que eles fazem a mediação desses conflitos. Sara, como é que funciona as casas de mediações? O que os mediadores procuram é fazer que as duas partes, entre si, acham uma solução. Como é que é administrar esse poupa-tempo, ou seja, receber muitas pessoas diariamente e trabalhar com essas pessoas? É um trabalho difícil, mas é um trabalho gostoso, porque na verdade o poupa-tempo ele tem como característica atender bem ao cidadão que precisa do serviço prestado pelo Estado. Isso é um chamariz para bandido, acontece muito não só com os bolivianos, com os chineses, coreanos, essas pessoas que vêm para cá, eles têm uma dificuldade muito grande de abrir uma conta em banco e acabam guardando dinheiro em casa, né? Eles são muito visados, né, pela marginalidade, esses estrangeiros, porque de uma certa forma esses estrangeiros também eles não acreditam muito no sistema, né, no sistema financeiro brasileiro, tem dúvidas em relação se eventualmente vai ter uma investigação em cima deles, e tem aqueles que efetivamente se encontram no país e que estão ilegalmente no país. Então esses também são os alvos fáceis, né? São vítimas fáceis. Porque o Brasil é realmente um país muito forte, que se não tivesse a quantidade de corrupção que tem hoje, certamente seria o país mais rico do mundo. Isso não tem a sombra de dúvida. Então foi um período do Lula que efetivamente a única coisa que se dominou foi realmente a corrupção. E que a corrupção é um câncer para a sociedade. E que câncer, né? Eu diria que é praticamente quase terminal, né? Então nós estamos vivendo hoje essa questão de manifesto, tudo, mas foi exatamente o reflexo do período do Lula, sem dúvida nenhuma. Então você quebra o Lula? Ah, eu não quero, já está quebrado. Já está quebrado?